Boa noite, JNI. Vocês estão bem? Que alegria estar aqui, viu? Que honra, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que privilégio. Fiquei tão honrado quando recebi o convite, pastor Kleber. Obrigado, viu? Gente, podem se assentar, por gentileza. Eu quero primeiro agradecer a Deus por vocês, pelo que Deus tem feito aqui nesse lugar, que é algo tão precioso, tão especial, que tanto me inspira e abençoa já há tanto tempo. Nós amamos essa casa aqui, viu? Família Desascope ama essa casa e eu fico muito honrado de representar a nossa casa, a família Desascope aqui na conferência nesse ano. E já estive lá no acampamento do ano passado, acho que do ano retrasado também eu estive. Quem estava no acampamento do ano passado que a gente estava junto lá? Aí, tive na imersão também ano passado. Quem estava na imersão que a gente teve no ano passado? Muito bom. Então, aos que já somos amigos assim, já nos conhecemos, é bom ver vocês de novo. Aos que não conheço ainda, que prazer conhecer vocês. Eu me chamo Jonatas, mas sou carinhosamente apelidado de Johnny. E sou casado com a mulher mais maravilhosa do planeta Terra. Vocês colocarem no chat GPT assim, quem é a mulher mais maravilhosa do planeta Terra? Se tiver certinho mesmo, tiver atualizado, vai aparecer a Jéssica lá. E nós vamos fazer esse ano 15 anos de casado. E temos 3 lindos filhos. Tem a Maria com 9 anos, que eu apelidei ela de Mariavilhosa, de tão maravilhosa que ela é. Aí nós temos a Lívia com 6 anos, aí eu apelidei as duas juntas de Maria Liviosas. Aí ficou. E agora, 2 anos atrás, o Senhor nos deu Israel, que é um príncipe valente, que veio como uma mensagem profética do Senhor para nossa casa mesmo. E aí, 15 anos, 3 filhos. Se continuar assim, com 45 anos de casado, nós vamos ter 15 filhos, né? Mas eu acho que a gente não vai conseguir chegar nisso aí, né? Quando a Gé não está aqui, eu faço essa brincadeira. Quando ela está, eu não faço, né? Mas trago o abraço da Jéssica para vocês também. Moro lá em Bragança Paulista, aqui pertinho. E congrego lá na família Desascope. Quem aqui conhece o Desascope? Levanta a mão. Aí, muito bom. Quem não conhece, fica o convite para conhecer. É um recurso de Deus para esse tempo mesmo. É um privilégio poder estar lá, participando, vendo de pertinho tudo que Deus tem feito lá. E trago um abraço de todo mundo lá para vocês. Vocês são muito amados lá por nossa turma, né? E vocês sabem que lá no Desascope, uma das coisas que a gente tem como missão, como responsabilidade, é produzir literatura, é ajudar a Igreja de Jesus, é cooperar com o corpo de Cristo na produção de bons materiais, de boa literatura, para que a gente cresça no conhecimento do Senhor. E, gente, eu fiz questão de trazer para vocês o livro novo do Douglas Gonçalves, Olhe para Jesus. E eu ainda consegui, isso aqui é para poucos, eu consegui uma caixa assinada por ele para vocês aqui. É só para quem é muito VIP ter um negócio desse, viu? Então, eu trouxe algumas unidades lá, se você quiser conhecer. Gente, esse livro aqui ficou muito, mas muito bom mesmo. Maravilhoso. Ele é bom em todos os aspectos, em todos os sentidos. A qualidade do conteúdo é impressionante, mas o livro também, a estética dele, a diagramação, as ilustrações, é tudo muito legal mesmo. Então eu recomendo. E eu trouxe meus 2 livros, o Divinamente, Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo. É um guia de saúde mental, porque nós como igreja precisamos aprender hoje. A demanda mais urgente da nossa geração é falar sobre saúde mental, é entender sobre a mente e sobre a mente de Cristo, para dialogar com a nossa geração. Então esse livro é para você que quer cuidar bem da sua mente, mas também para você que ama pessoas e quer ajudá-las e quer cuidar e quer entender como a mente funciona e como Cristo é a resposta para as dores da nossa mente, como a gente pode viver a partir do estilo de vida e da mente de Cristo nessa geração, nesse tempo. E eu trouxe também o Salmo Terapia, que é um companheiro para você cuidar das suas emoções. É um devocional para você, a partir dos Salmos, poder todos os dias ter um tempo com Deus e com as suas emoções e fazer uma terapia com Deus ali, a partir dos Salmos. É um livro que tem abençoado muita gente também. Então, no final, se você quiser passar lá e adquirir, você vai abençoar a sua casa, sua vida e a minha casa, minha vida também. Minha casa, minha vida, ó. Misericórdia.
Lembra do... Aí você vai contribuir também com a obra missionária, com a missão de criar 3 filhos, que não é fácil, e se vier mais ainda então, né? Mas gente, eu quero repartir uma palavra com vocês, e confesso que quando o Senhor me pediu para trazer essa palavra aqui, eu fiquei assim, mas Senhor, é essa palavra? Faz sentido? Mas eu confio em Deus, eu confio no Senhor, e eu sei que se Ele assim falou, se Ele assim conduziu, eu creio que essa palavra é a palavra que nós precisamos hoje, amém? Você crê nisso? Na liderança do Senhor sobre esse culto. O Espírito Santo está aqui nesse lugar, e Ele está conduzindo tudo, Ele está conduzindo esse momento e todo esse dia, todo esse mover dEle aqui nesse lugar é proposital, é intencional, e eu creio que essa palavra vai encaixar dentro do que Ele já está fazendo aqui. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler os 2 primeiros versos. Hebreus, capítulo 6, versos 1 e 2. Quem achou diz amém. Tem bastante gente ainda achando. Então eu vou esperar mais um tiquinho aí. Hebreus, capítulo 6, versos 1 e 2. Está escrito assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Irmãos, esse texto está falando sobre 6 colunas, 6 estruturas, 6 fundamentos da fé, que o próprio escritor aos Hebreus diz que são elementares, são básicos, são basais, são estruturantes. É como se ele estivesse dizendo, ó, sem isso aqui não tem evangelho. Sem essas 6 condições, ou sem esses 6 ensinos, não há evangelho. A mensagem do evangelho, ela é caracterizada por esses 6 elementos que são básicos. E aí a gente só pode avançar para os outros, a gente só pode progredir para os outros, quando a gente tem esses 6 aqui muito bem solidificados em nós. E ele diz, ó, a gente tem que ir além, a gente tem que avançar para a maturidade. Mas a base que permite que a gente avance, o fundamento, a estrutura, a plataforma, a base segura da fé cristã, envolve esses 6 pontos aqui. Quais são eles? Vou repetir, ó, presta atenção aí. Arrependimento. Sim, é importante? É um tema fundamental, é um tema básico da fé cristã? Sim, arrependimento. Segundo, a fé em Deus. A fé em Deus é importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. O pastor Kleber acabou de orar acerca disso. Batismo, importante, gente. Quem crer e for batizado será salvo. Imposição de mãos. Aqui me deixou uma interrogação. O que a imposição de mãos está fazendo aqui no meio de assuntos que são tão básicos? Por exemplo, o próximo, ressurreição dos mortos. Ressurreição, se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã. E por último, juízo eterno. Gente, juízo eterno é uma doutrina fundamental. A minha interrogação, a pergunta que ficou no meu coração é: o que a imposição de mãos está fazendo no meio de 5 assuntos tão fundamentais e tão básicos da fé cristã? Porque para mim, imposição de mãos é um assunto legal, é um assunto importante, é um assunto bíblico, mas não me parecia digno de estar em uma lista de temas tão fundamentais assim. Entre o batismo, que é o novo nascimento, e a ressurreição dos mortos, está a imposição de mãos. Então, se a gente for parar para analisar, dentro da lógica cronológica, a gente primeiro se arrepende, aí a gente vai desenvolvendo fé,
aí a gente se batiza, e aí entra uma outra estação aqui, que vai até a ressurreição, e a gente ainda não ressuscitou. Tem alguém aqui que já ressuscitou? Deixa eu conhecer você. Então nós estamos entre o batismo e a ressurreição. E aqui nessa lista de temas básicos e fundamentais, entre o batismo e a ressurreição, está a imposição de mãos. Isso me deixou inquieto. Eu falei, Senhor, explica isso para mim. Porque das duas, uma. Ou tem algo muito importante sobre a imposição de mãos que a gente não está percebendo, e a gente pode até estar sendo privado de ser abençoado, a gente pode estar sendo de alguma forma poupado e quem sabe roubado de coisas que o Senhor quer fazer, porque a gente não está entendendo algo elementar, fundamental e básico sobre uma doutrina que é basal. Ou que eu não creio é que o escritor aos Hebreus se equivocou e colocou algo aqui que não era tão importante assim, ou hierarquicamente os outros 5 estão em uma categoria e esse está em outra categoria. Mas se assim fosse, ele não colocaria ali no meio. Ele traria ali algum grau de priorização para uma ou para outra. Então me parece que está no mesmo nível de relevância, de importância e de fundamento a imposição de mãos, como está a fé, como está o batismo, como está a ressurreição dos mortos. E aí eu fui pensar sobre isso, orar sobre isso. Eu lembrei de algo. Eu lembrei que a nossa história começa com a imposição de mãos. Porque Deus cria todas as coisas falando. Mas quando Deus vai criar o homem, Ele não fala, Ele forma. E Ele forma do pó da terra usando as suas mãos. Então a história humana começa com a imposição das mãos de Deus, formando, modelando, criando, e o nosso corpo conhece a mão de Deus. A nossa estrutura conhece as mãos de Deus. Deus forma o homem do pó da terra, e talvez isso já seja um primeiro indício de que a imposição de mãos comunica algo muito poderoso, que a gente talvez não consiga conectar com o hoje, com o aqui, com o agora. Mas eu fui olhar nas Escrituras, e ao longo de toda a Bíblia, a imposição de mãos está lá. Por exemplo, quando Jacó vai abençoar, ou Israel vai abençoar os filhos de José, como é que ele abençoa lá em Gênesis 48? Ele impõe as mãos e abençoa. Se a gente avançar um pouquinho, a gente for falar dos sacrifícios lá, prescritos por Deus a Moisés, para os levitas fazerem no tabernáculo, naquele momento onde a culpa do povo era transferida para o cordeiro ser sacrificado no lugar do povo. Como que aquele cordeiro recebia a culpa? O sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro e a partir daquele momento comunicava. Era a partir da imposição de mãos que a culpa era transferida para o cordeiro. Se a gente andar um pouquinho mais lá em Números, a gente vai ver que quando os levitas foram ser consagrados, nessa consagração, a imposição de mão de Moisés, para que eles sejam agora considerados sagrados. Se a gente andar um pouquinho mais, a gente vai ver Moisés impondo as mãos sobre Josué para entregar para ele autoridade. A autoridade que Moisés estava recebendo foi entregue a ele por meio da imposição de mãos. Se a gente for olhar naquela batalha de Israel com os amalequitas, que está lá em Êxodo 17, vocês lembram que Moisés ele tinha que ficar com a mão levantada
enquanto ele estava com as mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia. Mas a hora que as mãos dele começavam a baixar, o povo de Israel começava a ser derrotado. A imposição das mãos de Moisés fazia com que o povo fosse vitorioso ou derrotado. Mas aí você pode olhar e pensar assim, então é um assunto importante do Antigo Testamento. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, Mateus 19 vai falar que Jesus, quando encontrava crianças, ele abençoava as crianças como? Impondo-lhes as mãos. Se você ler o texto de Mateus 8, do 2 ao 4, você vai ver Jesus encontrando enfermos e ele coloca as mãos sobre os enfermos para curá-los. Ele impõe as mãos e Jesus usava a imposição de mãos para curar enfermos. Se você olhar para o texto de Lucas 4:40, Jesus está impondo as mãos sobre os enfermos. Jesus, lá em Lucas 13, cura uma mulher encurvada como? Impondo as mãos sobre ela. Lá em Marcos 16:18, Jesus disse assim para os seus discípulos: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aí, gente, esse texto aqui me fez lembrar, quando eu li esse texto, eu fiz faculdade em Bragança mesmo, e o meu internato eu fiz aqui em Campinas, no Hospital Mário Gatti. Vocês conhecem o Hospital Mário Gatti? Eu fiz o meu 5º ano aqui no Hospital Mário Gatti. E eu me lembrei que no 5º ano da faculdade, eu tinha tido meu encontro com o Senhor no meio do 3º ano da faculdade ali, né? E foi um momento de um colapso emocional muito intenso. Eu já falei algumas vezes sobre isso na internet. Depois, se você puder até ouvir lá para conhecer um pouco do meu contexto, do meu encontro com Jesus, como o Senhor foi me buscar no meio do meu velório emocional, como eu havia tentado contra a minha vida um dia antes e o Senhor foi me buscar. Então, eu vivi uma ressurreição na minha vida e o Senhor me alcançou em um momento em que eu não via nenhum tipo de esperança. Então, a partir dali, minha vida é Cristo. Eu nasci naquele momento, eu renasci naquele momento, mas eu me lembro que com 2 anos ali de vida com Deus, eu estava no hospital, estava aqui no Hospital Mário Gatti um dia. Na verdade, eu estava vindo, e a gente vinha de van, e aí eu li esse texto: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome eles colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aí eu entrei numa espécie de crise, assim, porque eu sou médico. E aí, naquela época, estava me formando, estava no 5º ano de medicina, mas ficava essa tensão: quem é que cura? A medicina cura, Deus cura, tem algum grau de conflito entre a fé e a ciência? Quando o médico cura, é Deus? Não é? Mas e se o médico não crê em Deus? Quem é que está operando ali quando uma boa obra como uma restauração acontece? Tinha uma crise, e ao mesmo tempo aquela crise: mas será que Deus ainda faz isso hoje? Será que hoje Ele não terceirizou essa responsabilidade para os profissionais de saúde? Hoje Ele já não interfere assim tão diretamente, hoje Ele não cura diretamente. E eu tinha esse monte de dúvidas na cabeça. Alguém já teve essas dúvidas assim? Mas eu tinha. E aí eu lembro que eu li esse texto e estava vindo para cá, para Campinas. E aí me lembro que cheguei, fui para Sala Amarela ali do Hospital Mário Gatti, era o meu dia lá na Sala Amarela, e de repente chegou, isso no meio da manhã ali, chegou uma senhora de aproximadamente uns 50 anos, assim, com dor no peito, dor torácica, e protocolo de dor torácica, de dor precordial, faz eletro e colhe exame de sangue para ver as enzimas. E aí chegamos ao diagnóstico dela. No eletro mesmo já viu que era um baita de um infarto dos mais assim complicados, que é aquele que tem supra de ST. Tem algum profissional de saúde aí? Levanta a mão. Deixa eu já aproveitar e fazer um convite.
Aqui em Campinas, dia 25 de outubro, nós vamos ter um congresso de profissionais de saúde cristãos. E eu queria muito que você, que é daqui da região, estivesse lá. Você que é daqui da JNI, então não pode ficar de fora. Dia 25 de outubro, para a gente dialogar sobre essa relação entre o profissional de saúde e o ministério de cura de Jesus. E como Jesus nunca separou a pregação do evangelho das curas. Não sei se você já leu aquele texto em que diz que Jesus saía para ensinar nas sinagogas, pregar o evangelho e curar enfermos, toda sorte, todo tipo de enfermidade. Então Jesus, dos problemas que ele resolveu, dos milagres descritos na Bíblia, nenhum é mais frequente do que a cura ou do que a restauração da saúde. Jesus sabe que o cuidado com a saúde é um grande campo missionário. Então nós como igreja precisamos entender essa responsabilidade e voltar a fazer o que Jesus fazia, que é tratar pregação do evangelho e cura como algo extremamente conectado. Então, dia 25 de outubro, para os profissionais de saúde, ou se você tem algum profissional de saúde aí perto de você, na família, ou aqui na igreja mesmo que não está aqui, vocês me ajudam a divulgar? Quem me ajuda aí? Diga amém. Beleza, depois a gente conversa aí para vocês terem algum benefício por me ajudar também, aí a gente faz algo que seja legal para vocês também, beleza? Mas enfim, eu estava nessa crise, essa mulher chegou, a gente fez os exames, infarto, e aí eu me responsabilizei por ela, era meu caso ali, né? E eu comecei a conversar com ela, tirar todas as informações e perguntar sobre não só aquele momento, aquela dor, mas como ela estava muito ansiosa, muito nervosa, eu comecei a preocupar, eu comecei a perguntar também para ela como que era a vida dela, se ela era casada, se ela não era, se ela tinha filhos, se ela não tinha, o que ela fazia da vida. Comecei a trocar ideia ali com ela, né? E aí é protocolo dentro de um infarto como esse, fazer algum tipo de procedimento de trombólise, que é um procedimento para quebrar o obstáculo que está ali na artéria coronária, ou seja, para desobstruir. E aí essa desobstrução ia ser feita a partir de uma medicação, da streptokinase, uma trombólise química. E aí a mulher estava ali, bem, conversando, e eu lá, fica tranquila, vai dar tudo certo, confia em mim. Eu assim, todo... 5º ano, né? Fica em paz, eu já fiz isso várias vezes, fica tranquila, vai dar tudo certo, aqui todo mundo é muito competente. E fica em paz, nunca tinha visto na vida, mas eu estava tranquilizando ela, né? Aí o que aconteceu? Na hora que começou a correr a medicação, passaram-se alguns poucos minutos, ela teve uma parada cardiorrespiratória. E aí a partir daquele momento, não foi uma parada cardiorrespiratória só, ela teve seguidas paradas cardiorrespiratórias, de modo que em 25 minutos ela tinha recebido já 17 choques daqueles de desfibrilação para que o coração dela voltasse, e já tínhamos feito já todas as medicações de protocolo para parada cardiorrespiratória, adrenalina, atropina, enfim, tudo que pode se fazer, e ela não voltava. E eu me lembro de depois de massagem cardíaca, choque, afasta, adrenalina, mais adrenalina, e faz isso, e faz aquilo, e eu ali, interno. Eu me lembro que com 25 minutos eu olhei no relógio e o médico, que era o chefe, que era nosso preceptor, ele olhou assim para nós e falou: não tem mais o que fazer. E aí na hora, sabe quando o versículo pula dentro de você assim? E eu vim na van lendo. E aí eu me lembro que naquele momento, não fui eu que orei, o Espírito orou dentro de mim. Ora por ela. E aí o versículo veio na minha mente: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aí eu me lembro que eu estava próximo ao pé do leito. Eu não estava lá na frente. E aí eles já não... Entre um choque de desfibrilação e outro, você tem que se afastar. Estava todo mundo ali meio que sem saber o que fazer. E ele já pronto para dizer: não tem mais o que fazer, é óbito. Mas eu lembro que eu coloquei a mão no pé dela. E silenciosamente,
sem gritar, eu pus a mão no pé dela e eu disse: Senhor, está escrito na tua palavra que esses sinais vão seguir os que crerem. Se o Senhor quer fazer isso, faz, e eu vou testemunhar isso. E eu vou falar para ela, e eu vou falar para quem eu puder falar, que o Senhor continua curando, ressuscitando. O Senhor continua fazendo o que o Senhor quiser fazer. E eu não falei isso em voz alta. Eu falei isso com Deus no meu espírito, mas eu pus a mão no pé dela. E, gente, eu me arrepio quando eu lembro. Não passou 10 segundos. Fazia 25 minutos que o coração dela batia em ritmo de... Ou não batia, mas era ritmo de parada cardíaca. E ele não voltou assim, com uma arritmia. Ele voltou em ritmo regular, assim, imediatamente. Imediatamente. Eu olhei no monitor e ele estava pi, pi, pi. E aí todo mundo, os médicos, os residentes, os internos, todo mundo olhando, falando: que isso? O que a gente fez? Aí todo mundo, eu me lembro do preceptor, o médico responsável, falando: cara, em 30 anos de medicina eu nunca vi voltar assim de uma parada. Geralmente volta irregular, volta ali com um ritmo desequilibrado. Eu nunca vi 25 minutos de parada e voltar assim. E aí na hora, sabe quando você fica em choque com a oração que você mesmo fez? Eu não sabia o que pensar. E eu: Senhor, será que eu acabei de ver uma ressurreição? E o que eu faço agora? E aí eu me lembro que era próximo da hora do almoço, e aí, agora ó, vão para lá, tal. Ela já estava entubada nesse momento. E eu me lembro que a gente teve que sair, era a hora do almoço, eu aproveitei para ir comer alguma coisa, e eu imaginei que quando eu chegasse, ela ia estar lá, entubada, e que a gente ia ter agora todo um processo, e que muito provavelmente ela ia ter sequelas, afinal de contas foram 25 minutos em parada cardiorrespiratória. Mas quando eu voltei, alguns minutos depois, ela estava já sem tubo, ela estava estubada. E ela estava sentada, sem entender nada, porque ninguém tinha explicado ainda para ela. E aí eu cheguei para ela e falei: a senhora sabe o que aconteceu com a senhora? Ela falou: não, eu sei que eu estava tomando um remédio aqui e de repente eu passei mal. E aí eu fui explicar para ela, e aí eu fiz o que eu falei que ia fazer: Senhor, eu vou testemunhar para ela. Eu vou falar que foi o Senhor quem deu a vida para ela. E eu testemunhei para ela, e ela começou a chorar, e eu orei com ela, e ela entregou a vida para Cristo naquele momento. E naquele dia eu entendi que o Senhor continua fazendo quando a gente está disposto a entregar e emprestar nossas mãos para Ele. O poder é dele, mas Ele quer manifestar o poder dele através das nossas mãos, cara. Mas o fato é que, apesar de Jesus ter dado essa ordem e dito que sinais iam seguir os que crescem, a gente é bastante tímido. E a gente é bastante incrédulo na forma como a gente usa as nossas mãos no contexto da obediência da missão e da grande comissão que o Senhor entregou e confiou a nós, que é a missão dele, mas que nós somos coparticipantes, por isso que é uma comissão, porque é ele quem vai fazer e a gente vai participar do que ele está fazendo. Mas sabe, essa noite eu estava dormindo, de verdade. Fazia poucos minutos que eu estava dormindo e de repente eu acordei assim com um pensamento no meu coração. A grande comissão também costuma ser, por nossa parte, a grande omissão. E sabe que os pecados de omissão, eles são tão graves quanto os pecados de ação e comissão? Porque Mateus 25, Jesus diz assim, falando sobre o julgamento das nações, ele diz: sabe por que vocês estão sendo condenados? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu tive frio, vocês não me vestiram. Eu estive enfermo, vocês não foram me visitar. Então,
Perceba o que eles fizeram de errado. Nada. A questão não é, eles maltrataram alguém, eles xingaram alguém, eles tiraram a comida da boca de alguém, eles roubaram a comida, eles fizeram algo que adoeceu alguém, eles foram tóxicos. Não é nada do que eles fizeram. O pecado é o que eles deixaram de fazer. E Jesus diz, quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Gente, isso me encheu de temor. Porque ou nós estamos vivendo a comissão, ou nós estamos vivendo a omissão. E a omissão não é um pecado menos importante. Mas aí, a gente chega no período dos apóstolos. E os apóstolos, eles também tiveram muitas experiências com a imposição de mãos. Se você lembrar lá em Atos 8:17, os apóstolos impõem as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo. Se você lembrar lá em Atos 28, Paulo impõe as mãos sobre o pai de Públio e ele é curado. Se você lembrar lá em Atos 6, os 7 diáconos, eles foram consagrados por meio da imposição de mãos. A igreja em Antioquia, quando ela separa Paulo e Barnabé para enviar para a obra missionária, para a grande comissão, para cumprir a missão de pregar o evangelho, essa igreja impõe as mãos sobre eles para enviá-los. Timóteo recebeu dons, conforme o próprio Paulo diz, pela imposição de mãos. E o próprio Paulo escreve a Timóteo dizendo, não imponha precipitadamente as mãos sobre ninguém, para que você não se torne cúmplice dos pecados dessa pessoa. E com isso, ele estava dizendo sobre você dar autoridade a alguém que não está pronto para receber essa autoridade. Paulo tem uma experiência ainda mais profunda, e com essa experiência aqui eu queria finalizar o nosso raciocínio. Atos capítulo 9, a partir do verso 10, está escrito assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias. Ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem chamado Saulo, que é de Tarso. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Essa história de Paulo mostra muito de tudo que a gente falou acerca do poder da imposição de mãos. Porque Saulo tem uma primeira experiência com Jesus. O Senhor aparece a ele no caminho para Damasco, onde ele estava indo com uma missão. A missão de destruir os cristãos, a missão de prender cristãos. Mas ele tem uma experiência com o Senhor. Só que essa experiência o deixa cego.
o deixa doente. E ele agora está fraco, doente, cego, perdido, sem saber o que Deus quer, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Ele não sabe mais nem quem ele é, ele não sabe mais qual é o plano, ele não sabe mais qual é o propósito, e ele ainda por cima não enxerga nada. Ele não conhece ninguém, completamente perdido. Mas o Senhor chama um homem chamado Ananias. Eu acho lindo isso. Como tem uns anônimos de Deus assim, como tem uns Ananias, pessoas que não escreveram livros, pessoas que não pregaram em grandes conferências, pessoas que não se tornaram famosas no Instagram, mas pessoas que são aquelas que são chamadas para uma missão que é de Jesus e que Jesus confia para eles algumas responsabilidades que só gente muito cheia de Deus vai ter coragem de fazer. Ir atrás de quem está indo atrás de você. Saulo estava indo lá para perseguir, por isso que Ananias diz: mas Senhor, esse aí não é o cara que está atrás da gente. Aí Jesus diz: sim, mas esse é o cara que eu estou atrás dele. E eu quero que você vá lá atrás dele. Mas Senhor, o que eu vou lá fazer? Você vai lá e vai simplesmente pôr as mãos sobre ele. Coloca as mãos sobre ele e fala assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você me enviou aqui para que você volte a ver. E não é só voltar a ver, você tem agora um propósito, você foi escolhido para uma missão. E tem mais, você vai ser cheio do Espírito Santo agora. Ah, gente, que coisa mais linda. Essa experiência me mostra 3 coisas que Deus quer fazer a partir da imposição de mãos e que Ele fez com Paulo e que faz parte da base da fé cristã. Primeiro, foi nesse momento, e aí perceba aí, se você estiver anotando, anota isso. Foi nesse momento onde Ananias vai lá, impõe as mãos sobre Saulo, sobre Paulo, que ele recebe a cura. Que ele é curado, como Jesus ensinou os discípulos a fazerem, como Jesus fazia, como lá no Antigo Testamento era costume do povo de Deus, e como Deus lá no princípio pôs a mão para fazer. Sabe, gente, eu continuo crendo em um Deus que, a partir do seu poder, nas nossas mãos pode curar qualquer coisa. A questão não é se Deus tem poder para fazer isso ou não, Ele tem. A questão é se nós temos coragem de estender as mãos para Ele e dizer: eis aqui as minhas mãos. Segundo, é a partir da imposição de mãos que Paulo recebe agora uma comunicação a respeito do propósito de Deus para a vida dele. É nesse momento que Deus dá um destino para Paulo e diz: esse aqui é um vaso escolhido para mim, ou por mim. Eu escolhi ele para sofrer por mim. Olha que privilégio. Eu escolhi ele para gastar a vida para mim. E Paulo nesse momento teve a sua visão não apenas natural aberta, mas ele teve a visão do plano de Deus. Deus compartilhou e comunicou a vontade dele para Paulo por meio da imposição de mãos. Sabe o que eu percebo, gente? Nós vivemos uma geração extremamente perdida com relação à vontade de Deus, com relação ao propósito de Deus. O que Deus tem para mim? O que Deus quer fazer? Para onde eu vou? Eu vou para lá, eu vou para cá, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mudo, eu não mudo.
Eu espero mais, eu não espero, eu caso, eu espero ter um apartamento para casar, eu me dedico ao ministério, eu faço teologia, eu faço psicologia. O que Deus quer para mim? E esse monte de dúvidas, talvez estava na cabeça de Paulo também. Mas nesse momento, na imposição de mãos, o Senhor traz clareza do plano. E Ele compartilha. Então, para deixar mais fácil para você lembrar, primeiro, curar. Segundo, compartilhar. Deus vai contar coisas para a gente por meio da imposição de mãos. Deus vai autorizar a gente a ir para alguns lugares por meio da imposição de mãos. Deus vai enviar a gente. É como se Ele estivesse dizendo, eu estou te enviando como um missionário lá para a faculdade. Eu estou te enviando lá para a Unicamp como um missionário. Eu estou te enviando lá para o Hospital Mário Gatti. Eu estou impondo as mãos e compartilhando o meu plano com você e te dando uma autoridade para fazer aquilo que é a minha missão. Sou eu quem faço, mas pelas suas mãos. E terceiro, tem uma terceira ação de Deus aqui por meio da imposição de mãos, é que Ele fica cheio do Espírito Santo. Naquele momento, um homem que há poucos dias estava perseguindo crentes, estava destruindo a igreja, e Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, porque você me persegue? Ele estava perseguindo o próprio Cristo. Mas olha como Cristo faz. Esse cara que estava perseguindo ele, alguns poucos momentos depois, está sendo completamente cheio do Espírito Santo. Você vê como Deus não precisa de muito tempo para fazer muita coisa. Sabe, Deus não precisa de muito para fazer muito. Mas foi pouco tempo. Já pode um cara que estava com a vida toda arrebentada 3 dias atrás, ele pode hoje aqui ser cheio do Espírito Santo? Pode. E Deus pode mudar a vida de alguém assim, da água para o vinho, de uma hora para outra? Pode. E esse poder está disponível para a igreja hoje? Está. Em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz assim, esse Paulo aqui, não se embriaguem, não se entorpeçam, não se envolvam e fiquem distraídos demais e percam a consciência com vinho, que no nosso caso hoje talvez não seja isso que tira a nossa consciência, mas são outros vícios, como ficar completamente distraído com um monte de rede social, com um monte de bets, com um monte de coisa que vai roubando a gente da gente. E por isso que ele fala, essas coisas vão te dissolvendo, vão causando dissolução, vão te desintegrando. Não viva essa vida assim, mas seja cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece com você? Você começa a ficar inteiro. Você não vaza mais. Você não é mais alguém que está por aí vazando, se dissolvendo, se desintegrando. Mas você pode ser completo. Então, se o primeiro era curar, o segundo era compartilhar, o terceiro é completar. Deus pode, por meio do seu Espírito, completar qualquer coisa que faltou na gente. Posso dizer uma coisa para você? A verdade mesmo é que todos nós temos faltas. Todos nós tivemos faltas ao longo da nossa vida. Faltou um monte de coisa para nós. Por melhores que tenham sido as suas condições, por melhores que tenham sido seus pais, por melhores que tenham sido as escolas e os professores que você teve, sempre falta. Porque a gente já nasce quebrado, a gente já nasce completamente carente, a gente já nasce deformado, a gente já nasce em pecado. E a nossa trajetória, ela ainda carrega consigo muitas faltas, carinhos que a gente precisava ter recebido e não recebeu.
Palavras que a gente precisava ter ouvido e não ouviu. Palavras que a gente não devia ter ouvido e ouviu. Toques que a gente devia ter tido e não teve. E toques que a gente não podia ter tido e teve. E tudo isso vai abrindo lacunas, vazios, traumas, feridas. E todos nós temos as nossas. Por isso Paulo diz, você não vai ser completo sozinho, você não vai conseguir se encher, você não vai conseguir resolver seu problema. Você pode fazer 30 anos de terapia, 40 anos de terapia. A terapia é maravilhosa para te ajudar a achar o que faltou. E faça terapia se você pode. E se você precisa, então, aí você não tem nem escolha. Agora, a proporção dos que precisam, hoje, assim, eu diria que é quase 100%. Por quê, gente? Achar o que está faltando é necessário. Achar o que a gente não tem é muito importante. Mas nunca, ninguém, por melhor que seu marido seja, por melhor que seu pai seja, por melhor que sua esposa seja, por melhores que seus pastores sejam, ninguém vai conseguir preencher e completar você. E é uma injustiça você esperar que eles entreguem o que eles não têm para entregar. É uma injustiça com você, porque você cria uma expectativa que vai ser frustrada. E essa frustração vai te deixar cada vez mais quebrado, cada vez mais ferido, cada vez mais culpado. E é uma injustiça com eles também, porque eles vão se sentir cobrados, endividados, e vão tentar dar mais do que tem, e tentando dar mais do que tem, se quebram cada vez mais. Porque o que adoece a gente é tentar dar o que a gente não tem. Mas a realidade é que ninguém aqui tem tudo. A gente não tem nem pra gente. Quanto mais para resolver o problema do outro. É por isso que a gente entra em um monte de relacionamentos de dependências. E o que são dependências? São vícios. Olha, Jesus ligando pra gente aqui hoje. Se vocês não estão ligados aí, Jesus está ligando. Lembra? Jesus está indo atrás de quem estava indo atrás. Aí. Então perceba, a gente vai buscar o que está faltando, a gente vai tentar se completar em algum lugar. E é por isso que Paulo diz em Efésios 5, não tente se completar com as coisas desse mundo, não tente se embriagar com as coisas desse mundo, porque nunca vai ser suficiente, você vai ficar cada vez mais quebrado, cada vez mais dissolvido. Sabe o que é dissolver, dissolução? É você ir ficando cada vez mais derretido, cada vez mais, sabe, não tem você, a sua essência foi embora. E é isso que eu tenho visto, a gente cada vez mais quebrado, tentando buscar no outro, tentando encontrar nos outros, nas relações, nas conquistas, nos projetos, nos sonhos, na performance, no reconhecimento, aquilo que ninguém vai poder nos dar, porque só a obra do Espírito Santo, sabe por quê, gente? Só a mão que fez sabe refazer. Só a mão que fez pode refazer. Por isso, o Senhor está chamando Paulo e Ele está falando, eu quero que você cumpra uma missão. Você, Paulo, vai pregar o Evangelho 2000 anos depois, escrevendo metade do Novo Testamento. Mas para isso você precisa estar curado, você precisa estar consciente da missão e você precisa estar completo. E para isso vai precisar de um Ananias, que vai botar a mão na sua cabeça e vai dizer, irmão Saulo,
O Senhor me enviou aqui para colocar a mão sobre você, para que você volte a ver, para que você saiba quem você é e para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que o Senhor me pediu para fazer aqui hoje? Dizer isso para você. O Senhor está aqui. E assim como ele enviou Ananias lá na casa de Judas, na rua chamada direita, ele chamou a gente aqui, porque tem coisas que a gente não está vendo, porque tem escamas nos nossos olhos que precisam cair. E eu não estou dizendo que você não conhece Jesus, sabe por quê? Foi Jesus quem trouxe você para cá. Ele já começou uma obra. Assim como ele apareceu para Saulo lá no caminho de Damasco, ele já apareceu para você, só que você não está entendendo nada. Ou não está entendendo tudo. Porque tem uma diferença, tem gente que não é que não está entendendo nada. Só não está entendendo tudo, aí está confuso. E agora? O que o Senhor quer agora? Qual é a missão para agora? O que o Senhor tem para esse tempo? E aí o Senhor hoje marcou esse encontro aqui com a gente, para tirar escamas dos nossos olhos. E aí eu queria que você, se você pudesse, colocasse de pé. E eu vou fazer uma pergunta para você. E eu quero que você responda para você, mas responda com toda a sinceridade do mundo. Você sabe que o Senhor tem uma missão para você? Mas você sabe que não dá para cumprir essa missão sem ver. Você sabe que não dá para cumprir essa missão sem saber o que Ele quer. E você sabe que não dá para cumprir essa missão sem estar completamente cheio do Espírito Santo. E sabe, gente, eu não tenho a impressão de que, venham aqui à frente, eu vou colocar a mão na cabeça de vocês e eu vou compartilhar com vocês a cura, eu vou compartilhar com vocês esse direcionamento do Senhor, e quando eu colocar as mãos, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Gente, o que Deus falou comigo nesse tempo em que eu meditava sobre essa palavra é que não é nada sobre mim. É sobre a igreja de Jesus. Esses sinais são para os que crerem. Sabe, tem uma autoridade nas suas mãos. Tem uma autoridade nas mãos de quem está aí do seu lado. Sabe que quando você toca alguém, quando você põe a mão em alguém, você está tendo um poder naquele momento. O toque é algo que, essa imposição de mãos, essa posição das mãos, é algo que pode matar. É afetar alguém. É, de alguma forma, mudar a vida de alguém. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma paciente e ela estava me dizendo o quanto um abuso destruiu a identidade dela. O quanto um toque destruiu. O quanto as mãos erradas, sendo utilizadas com a intenção errada, destruíram tanto do coração dela. E aí eu fiquei orando sobre isso.
E lendo esse texto eu entendi. Tudo que Deus fez como poderoso, o diabo quer roubar. Porque ele sabe do poder para construir, então ele usa do poder para destruir. Se ele roubar as mãos, se ele roubar os toques, e ao invés de toques para compartilhar cura, para compartilhar propósito e para compartilhar o Espírito Santo, se as mãos se tornarem agora intencionadas para se aproveitar, para roubar, para tirar, o diabo consegue fazer tanta coisa. Mas quando uma igreja se levanta, estende as suas mãos e diz: aqui nós somos um lugar que tem coragem de estender as mãos para o poder de Deus fluir, e curas vão acontecer, e clareza de propósito e autoridade para cumprir a missão vai acontecer. E eu não sei, talvez alguns de nós precisamos hoje de cura. Precisamos que escamas caiam dos nossos olhos, porque a gente está completamente perdido. Talvez alguns de nós precisamos hoje de clareza, de propósito, de direcionamento do Senhor, de autoridade e autorização para cumprir uma missão, e de um comissionamento, de um envio do Senhor para aquilo que Ele tem para a sua vida. Talvez outros de nós já tenhamos até a clareza do que a gente tem que fazer, o que a gente não se sente ainda é capaz de fazer, porque a gente ainda olha muito para o nosso vazio e não para o preenchimento do Espírito Santo. Mas hoje o Senhor quer marcar a nossa vida, e nós vamos, a partir de hoje, começar a praticar isso. Nós vamos entregar as nossas mãos para Jesus. E sabe, eu fiquei pensando, será que essa imposição de mãos é só para a gente pôr as mãos e orar? Ou será que isso também não se refere ao que a gente faz com as nossas mãos de segunda a sexta? E se cada toque seu lá no seu trabalho, e se cada vez que você toca num mouse, cada vez que você toca num teclado, cada vez que você toca numa caneta, cada frase que você escreve, cada texto que você digita, cada pessoa que você cumprimenta, cada vez que você usa as suas mãos, o poder do Espírito está fluindo através de você, e você entende: eu sou mão de Deus aqui nesse lugar, para através de um toque, para através de um abraço. Sabe, um médico amigo meu, obstetra, ele recebeu algo do Senhor. Ele disse assim: eu todos os dias tenho como prática, é o meu trabalho, eu faço toque vaginal para ver qual é o grau de dilatação que aquela gestante está, para saber se o parto está. Mas um dia eu estava fazendo esse procedimento e o Senhor me fez entender: você não está fazendo um toque vaginal, você está tocando pela primeira vez na cabeça de uma vida. Ele falou: a partir daquele dia eu nunca mais fiz um procedimento chamado toque vaginal. A partir daquele dia eu fazia imposição de mãos. E cada procedimento era: eu abençoo você, para você conhecer o Senhor, para você viver a vida que Deus planejou para você, para você ser cheio do Espírito Santo. Imagina o poder das suas mãos entregues ao Senhor para fazer aquilo que você faz, para fazer a comida que você faz, para lavar a roupa que você lava, para fazer o trabalho que você faz lá na sua empresa, mas tudo isso com as mãos cheias da autoridade do Senhor. Você crê no Evangelho que toca a nossa vida, nossa realidade, e que Deus usa as nossas mãos para curar, para ressuscitar, para liberar destinos, e Deus está chamando um povo para cumprir a sua missão aqui, agora em Campinas, ou nas regiões próximas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, ou até os confins da terra. Eu não sei para onde Deus vai te levar, eu sei que as suas mãos serão um instrumento de cura do Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Mas sabe,
Deus me pediu para orar com algumas pessoas hoje, porque hoje tem que ser um marco, porque Deus marcou esse dia na agenda para conectar céu e terra aqui. Algumas pessoas precisam ser curadas, e eu quero que você que precisa de cura venha aqui à frente, e a igreja vai impor as mãos sobre você. Não é a minha mão, é a igreja de Jesus. Se você precisa de clareza, você está perdido, você não sabe o que Deus quer de você, você está vivendo uma crise de propósito, a igreja vai impor as mãos sobre você hoje. Se você está se sentindo vazio, precisando ser cheio do Espírito, se você ainda não se sentiu completamente cheio do Espírito, deixa eu te dizer, não dá para cumprir a grande missão ou a comissão do Senhor sem estar completamente cheio do Espírito. Sem estar cheio do Espírito, Pedro, mesmo cheio de boa vontade, nega Jesus. Ele tem boas intenções, ele quer realmente fazer aquilo, ele está completamente bem intencionado, mas sem estar completamente preenchido pelo Espírito não dá. Mas em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que aqueles que antes estavam com medo, pode descer aí, fica nos corredores, vamos encher esse lugar aqui de gente faminta pela ação do Deus Todo-Poderoso. Mas diz o texto que em Atos 2 estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som de um vento impetuoso que encheu o lugar onde eles estavam, e de repente línguas foram repartidas como que de fogo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e agora a mão do Senhor estava sobre eles. E agora eles tinham coragem para cumprir a missão, e eles saíam, e os discípulos que até então estavam escondidos, eles agora saem para fora e eles começam a pregar. E o Pedro, que negou a Jesus diante de uma serva, agora ele prega para 3.000 pessoas. O que você não conseguia fazer, que te travava, que você tinha medo, que você paralisava até ontem, hoje não vai mais paralisar, porque o Espírito Santo vai encher as suas faltas. Nós vamos emprestar as nossas mãos para o Senhor agora. Você que está próximo aí de alguém, e você pode tocar as mãos nele, eu quero que você empreste as suas mãos ao poder do Espírito Santo. O Espírito vai encher esse lugar aqui. Não é porque nós somos bons, é porque Ele é. Não é porque a gente merece, é porque Ele é misericordioso. Não é pelo que a gente fez, é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais Ele não dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Então eu quero que você peça agora: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche esse lugar. Espírito, enche o meu coração, mas não enche só do lado de dentro, enche essa casa aqui. Nós queremos o Teu Espírito dentro de nós, mas nós também queremos o Teu Espírito sobre nós, e nós queremos sentir agora a Tua presença. Senhor, existe algo para ser liberado, existe uma medida nova para ser liberada sobre a JNI nessa noite, nessa conferência, para o cumprimento da missão do Senhor. Tem coisas que estavam presas, estão sendo liberadas agora, porque o Espírito Santo está visitando você agora. Tem um som que acontece quando o Espírito começa a encher a casa, e esse som vai começar a subir aqui nesse lugar. O som da presença do Espírito vai começar a subir aqui nesse lugar. Eu quero que você abra agora a sua boca. Eu quero que você abra agora o seu coração e deixe o som do Espírito sair de você. Estenda as suas mãos agora.
Toque em alguém agora e libere o poder do Espírito Santo, e libere a vida do Espírito Santo. Deus está curando, Deus está compartilhando dons, Deus está preenchendo faltas e enchendo com o seu Espírito. Tem uma medida ainda maior do Espírito para ser liberada aqui hoje. Deus não dá o seu Espírito de forma limitada por medida, mas tem uma medida maior, tem uma graça maior, tem graça sobre graça aqui nessa noite. Então deixe o Espírito fluir, deixe o Espírito encher, não retenha nada, não segure nada, entregue tudo agora. Ele está enchendo esse ambiente da presença dele. Vai subir ainda mais, vai subir ainda mais. Tem uma medida ainda maior. Ouça o som do Espírito subindo nesse lugar. Ele está em nós e Ele está sobre nós aqui agora. Você vai sentir no seu corpo a presença dEle movimentando você. As mãos que te criaram estão te tocando agora por meio do Espírito Santo. O som do Espírito vai aumentar aqui nesse lugar. Deixe aumentar dentro de você. Ele está descendo, Ele está descendo, Ele está descendo. Tem mais, tem mais, tem mais do Espírito sobre você. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Ele está tocando, Ele está curando, Ele está tirando escamas. Tem uma porção ainda maior do Espírito para nós hoje. Nós não vamos nos omitir, nós vamos obedecer a missão do Senhor. Honre a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Honre a presença do Espírito Santo entregando-se a Ele. Libere agora. Deixe sair de você o que o Espírito tem colocado aí dentro. Fale, fale, fale. Libere o som do Espírito aqui nesse lugar. Você que sente que tem poder do Espírito aí sobre você, saia do seu lugar e toque em alguém. Põe as mãos sobre alguém, deixe o Espírito usar suas mãos agora. Tem alguém aí perto de você que precisa de um toque do Senhor, então saia do seu lugar e empreste as suas mãos ao Senhor agora. E deixe o Espírito fluir aqui nesse lugar. Enquanto nós adoramos, você vai honrando a presença do Espírito. E o Espírito vai curando, vai compartilhando, vai liberando. E Ele vai enchendo pessoas do seu Espírito. Pessoas aqui que foram tocadas de forma abusiva, que foram agredidas, que foram violentadas e nunca mais foram as mesmas. Eu quero saber quem são essas pessoas. Se você pode, levante a sua mão. Você que foi machucada por um toque, por uma mão que não devia ter tocado você, ou não devia ter tocado da forma que tocou. Se você é uma dessas pessoas, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero que você receba um toque da igreja de Jesus agora. Eu quero que você receba a cura agora. Essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de preenchimento do Espírito.
está fazendo aqui está mudando destinos eternos, está mudando sentenças.